Oi, gente. Olha, eu vou ensinar vocês a fazer isso, ó. Ó. Olha, ó, eu tô aqui, né? Eu botei esse filtro. Ó, eu deixo no meio. Eu pego essa mão aqui, ó. Não, essa daqui. Tipo, eu tô com essa mão, né? Eu tô com essa mão aqui. Essa. Ó, eu tô balançando. Eu tô com essa mão. Ó, eu pego, boto um dedo, seguro com essa. Au, au, au. Ai, gente, eu não tô. Ó, tararam, tam, tam, iluminando. Na verdade, não é. Tam, tonina, pam, pam, iluminando.